Muito boa noite a todos. Muito bem-vindos a mais uma palestra deste tema maravilhoso, o amor de Cristo, boas notícias em tempos de crise. Boas notícias. As notícias do amor de Deus por ti e por mim. Mesmo que tu não o saibas, mesmo que não acredites, Deus ama-te. Deus ofereceu o seu Filho Jesus por ti. A Bíblia diz-nos que Jesus morreu por todos os seres humanos, mas que ao mesmo tempo morreu por cada um como se não houvesse outro. Não há dois flocos de neve iguais. E os flocos de neve são uma coisa tão pequenina que se derrete no instante. Deus criou os flocos de neve e Deus criou-te a ti e Deus criou-me a mim. Não há dois seres humanos exatamente iguais. Deus ofereceu o seu Filho Jesus pela raça humana e ofereceu o seu Filho Jesus por cada ser humano. Deus ama-te. E esta noite, Deus quer falar ao teu coração. Hoje temos um tema muito especial para abordar. No entanto, embora seja um tema que eu acredito ser simples, é um tema delicado. E por isso eu quero pedir a Deus ajuda neste momento. Eu convido-vos a inclinarem as vossas cabeças, se assim o quiserem, e a acompanharem-me nesta oração. Meu querido Pai, que estás no céu, obrigado por podermos estar aqui esta noite para falar acerca daquilo que está escrito na Tua Palavra, acerca de alguns acontecimentos históricos também, e acerca das profecias, acerca de coisas que em breve se irão realizar nesta terra. Eu peço que o Espírito Santo ajude cada ouvinte e cada receptor desta mensagem e me ajude a mim, que o amor de Jesus possa manifestar-se neste pobre ser que eu sou, porque Jesus também morreu por mim, que Ele hoje fala através de mim, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. O tema desta noite é: não precisamos de ser enganados, Deus é sempre explícito. Em setembro de 2006, numa escola em Green Bay, numa das escolas secundárias de Green Bay, no Wisconsin, nos Estados Unidos da América, uma tragédia estava prestes a acontecer. 3 jovens, alunos desta escola, queriam fazer um ataque suicida, matar todos os professores e alunos que não gostavam nessa escola, e partilharam isso que eles iam fazer com um jovem chamado Matt Atkinson. Eram amigos do Matt, e quando disseram, este jovem ficou horrorizado com aquilo que os amigos estavam a planear fazer. Então ele falou com a sua mãe. Falou com a sua mãe, esta senhora que podem ver aqui, com a cara um bocadinho cortada nesta fotografia, mas eu encontrei uma fotografia deles. Falou com a sua mãe, contou à sua mãe e disse: mãe, eu estou com o coração muito dividido, eu não sei o que fazer. Os meus amigos dizem que vão fazer coisas horríveis, que vão pôr bombas ao pé das casas de banho. Eles já mostraram, têm planos detalhados, vão pôr bombas ao pé das casas de banho e depois, quando se instalar o pânico, depois das bombas rebentarem, vão pegar em armas e vão matar todos os professores e todos os alunos de quem não gostam. E eu não sei o que fazer. Se isto for mentira e eu for denunciá-los, eu vou ficar numa posição muito má diante dos amigos e diante de toda a escola. Mas se isto é verdade e se eu não disser nada, como é que eu vou viver com a minha consciência? E a mãe disse-lhe: filha, é uma decisão tua, mas faz o que é correto. Faz o que é correto. E então, o Matt contou a um dos administradores da escola, vocês podem vê-lo nesta fotografia, e ele chamou a polícia, e a polícia interveio, e nas casas destes 3 adolescentes, que foram presos depois, não havia apenas os materiais para fazerem as bombas, mas havia cartas já preparadas, cartas suicidas, notas de suicídio, a despedirem-se, e armas, muitas armas, que eles iriam realmente usar. E porque este jovem teve a coragem de dizer, então a tragédia pôde ser evitada. Faz o que é correto, faz a coisa certa, faz a coisa certa. Porque é que eu vou falar hoje acerca deste tema?
Quando eu sei que isso pode ofender alguém que esteja aqui presente neste auditório, ou ofender alguém que esteja aqui presente neste auditório, ou ofender alguém que esteja a ouvir em sua casa, não é o meu objetivo ofender ninguém, acreditem. Mas eu sei que as palavras que eu vou dizer podem ser um pouco desagradáveis para alguns. No entanto, a Bíblia diz que nós devemos agradar primeiro a Deus e não aos homens. E eu quero agradar a Deus, eu quero fazer aquilo que agrada a Deus e eu quero fazer aquilo que é correto. Se vocês vissem alguém que vocês amam, um filho, uma filha, um amigo, um namorado, uma esposa, um marido, a caminhar ao pé de um precipício e não via o precipício e vocês estavam a ver o precipício, não iam avisar? Não iam avisar. Não iam avisar essa pessoa. Por amor vocês iam avisar, meu querido amigo. Tenho pedido a Deus que coloque o seu amor no meu coração e é por amor que eu vou dizer o que vou dizer hoje. Por amor, há uma mensagem que deve ser proclamada em toda a terra. Ontem falámos acerca da mensagem dos 3 anjos, que está em Apocalipse capítulo 14. Ontem expliquei um pouco em detalhe a mensagem do primeiro anjo, que diz: temei a Deus e dai glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Temer a Deus significa ser obediente a Deus, não é ter medo de Deus, é amar a Deus e, por amor, obedecer-lhe, fazer a sua vontade. Dar-lhe glória e dizer que já é vinda a hora do seu juízo é acreditar na mensagem da purificação do santuário celestial. Vimos isso ontem. Hoje vamos falar um pouco em detalhe sobre a mensagem do segundo e do terceiro anjo. Outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilónia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Babilónia, na Bíblia, embora Babilónia tenha sido uma cidade que existiu realmente, e já vimos isso nas palestras anteriores, uma cidade da antiguidade, no entanto, tornou-se o símbolo de um poder oposto ao poder de Deus. Tornou-se o símbolo de um povo afastado de Deus, tornou-se o símbolo dos inimigos de Deus. Babilónia, aquela grande cidade, caiu. Tornou-se o símbolo também de um sistema religioso confuso. Babilónia vem da palavra Babel, e em Babel conta a Bíblia, em Gênesis capítulo 11, que os homens a seguir ao dilúvio, os habitantes do planeta Terra a seguir ao dilúvio, tentaram construir uma torre que chegasse até aos céus. Foi um símbolo da sua independência de Deus, foi um símbolo das suas obras para se salvarem eles próprios. Portanto, este nome, Babilónia, fala acerca de um sistema religioso confuso, com doutrinas confusas, que procura fazer com que as pessoas, pelas suas próprias obras, se possam salvar. Aquela grande cidade caiu, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. O vinho na Bíblia é um símbolo de várias coisas, e Jesus um dia usou a palavra vinho para falar acerca da doutrina, da sua nova doutrina e da doutrina dos fariseus e dos líderes judaicos da sua altura. Portanto, seria um sistema religioso que teria uma doutrina adulterada. E o terceiro anjo diz, e seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Esta é uma mensagem séria. É uma mensagem de misericórdia, é um aviso de amor dado por Deus em toda a terra, proclamado através de um movimento que deve proclamar estas 3 mensagens, mas é uma mensagem séria, uma mensagem para ti que estás a ouvir esta noite. Deus quer falar contigo, quer avisar-te para que não sejas enganado. Jesus disse, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, lemos a grande profecia acerca dos sinais do tempo do fim. Jesus disse que haveria sinais e prodígios tão grandes, feitos pelo seu inimigo, por Satanás, através de agências humanas, que, se possível for, enganaria os próprios escolhidos. O engano será tão forte que não vai ser fácil, não vai ser completamente fácil nós podermos discerni-lo. Mas a Bíblia tem a solução para que nós possamos estar preparados e não precisemos de cair nesse engano. Reparem, Apocalipse 14 fala acerca do sinal da besta e Apocalipse 13 fala também. Reparem o que diz Apocalipse 13 no verso 16. Diz-nos que este poder, esta besta na Bíblia, não é como nós por vezes usamos a palavra besta de uma forma pejorativa,
mas significa um grande poder, uma fera, um sistema muito poderoso. Faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Nós podemos estudar na sexta-feira à noite que Deus tem um sinal que está na sua lei, um sinal que tem a ver com um dos mandamentos específicos da sua lei. Deus disse que esse sinal é o sétimo dia, o sábado, o sinal entre Deus e o seu povo na terra. Mas este poder contrário ao de Deus também tem um sinal. E reparem, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Diz Apocalipse 13, verso 17. O verso 16 dizia-nos que esse sinal seria posto na mão direita ou nas suas testas. Será que é realmente algo que é escarrapachado na mão ou na testa? Não, nós vimos que a lei de Deus ensina-nos a amar a Deus de todo o coração, toda a alma e todo o entendimento. E esse amor no nosso entendimento e no nosso coração leva-nos a praticar coisas, e o sinal na mão é um símbolo das nossas ações que estão de acordo com aquilo que nós acreditamos. Mas bom, isto vai ficar mais claro daqui a um bocadinho. 17 diz, ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem. É o número de um homem, o número de um poder humano, de um poder que tem à sua cabeça um homem. E o seu número é 666. 666. O número que as pessoas às vezes têm um bocadinho de medo, não é? 666 é o número da besta. Bom, diz que é o número do nome da besta. O que é que significa este número misterioso? Se vocês forem à internet hoje em dia, nos nossos dias vocês colocam o número 666, ou a marca da besta, ou o sinal da besta, aparecem imensas coisas, milhares e milhares de coisas. Como é que nós podemos saber? A Bíblia explica-se a ela própria. E nós vamos ler exatamente os textos que explicam e que dizem quem é este poder ou o que é este poder. Reparem, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, diz, escreveu o apóstolo Paulo, ninguém de maneira alguma vos engane. Surgiria um engano, sim ou não? Jesus disse em Mateus 24, cuidado, não vos deixeis enganar. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Muitos viriam em nome de Jesus, dizendo aqui estou eu, represento Cristo. Cuidado, ninguém de maneira alguma vos engane. Escreveu o apóstolo Paulo na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, porque não será assim, o apóstolo Paulo estava a falar acerca da vinda de Jesus, antes da vinda de Jesus, o que é que deveria acontecer? Não será assim, Jesus não voltará, sem que antes da vinda de Jesus, venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A Bíblia explica-nos o que é o pecado. O pecado, de acordo com a definição bíblica, em 1 de João, na primeira epístola de João, João disse, o pecado é a transgressão da lei. Algumas versões bíblicas em português têm a iniquidade é a transgressão da lei, mas no grego a palavra iniquidade e transgressão da lei são sinónimos, portanto o pecado é a transgressão da lei, ou o pecado é a iniquidade, dizem algumas versões, mas a iniquidade simboliza a transgressão da lei. Portanto, o pecado é a transgressão da lei, um poder que teria à sua cabeça um homem, e este poder iria desviar as pessoas da lei de Deus, iria ajudar, no fundo, iria ser usado pelo diabo para fazer as pessoas afastarem-se da lei de Deus e caírem no pecado. Filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, diz o verso 4, e agora reparem, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O templo de Deus, nos escritos do apóstolo Paulo, muitas vezes é a igreja. Ele escreveu nas suas epístolas aos Coríntios, não sabeis vós que vós sois o templo de Deus, estava a falar para a igreja, para os crentes em Coríntios.
vós sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. Se pegarmos nesse simbolismo do apóstolo Paulo e aplicarmos a este texto, esse poder que tem à sua cabeça um homem, surgiria na própria igreja cristã. Será que um poder enganador surgiu na própria igreja cristã? Vamos continuar a ler. A Bíblia explica-se a ela própria. Como identificar este tema? Como identificar o misterioso número 666? Bom, eu vou-vos mostrar o que a Bíblia diz e não aquilo que eu acho ou que algum autor achou, mas aquilo que a Bíblia diz. Reparem, quando nós estudamos a Bíblia, o Antigo Testamento tem a história do famoso rei Salomão, filho do rei Davi, que lhe sucedeu no trono. E o rei Salomão, de acordo com a Bíblia, foi o rei mais sábio que alguma vez existiu e mais rico também. Ele pediu sabedoria a Deus e Deus deu-lhe sabedoria, mas também alargou o seu domínio e deu-lhe imensas riquezas. Deus prometeu-lhe isso porque ele foi humilde e só pediu sabedoria a Deus, então Deus deu-lhe muita coisa. Mas Deus tinha avisado o povo de Israel, nas leis dadas através de Moisés, em Deuteronômio, que os reis em Israel, quando Israel pedisse um rei, daí achasse que Deus só não chegava, mas queriam ter um rei, como as nações à sua volta, então Deus disse, cuidado, esse rei não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Salomão, no princípio da sua vida, foi um rei fiel. Foi alguém que fez as coisas como Deus queria. Foi sábio porque a sabedoria vinha-lhe de Deus. Mas com o passar do tempo, estudem a Bíblia. Em 1ª e 2ª de Reis e 1ª e 2ª de Crónicas, conta-nos a história dos reis de Israel. E quando fala acerca de Salomão, vemos claramente que Salomão fez o contrário daquilo que a Bíblia dizia. Meu querido amigo, para saberes quais são os enganos que andam por aí, é fácil. Estuda a Bíblia. A Bíblia desmascara os poderes de Satanás neste mundo. E a Bíblia dizia como é que os reis se deveriam comportar em Israel. A Bíblia que existia na altura, o Pentateuco, os primeiros 5 livros escritos por Moisés, explicavam. Mas Salomão começou a ir ao Egito e foi exatamente no Egito que ele foi buscar cavalos, uma terra que Deus não queria que o seu povo voltasse porque o tinha libertado de lá. Deuteronômio 17, verso 16 dizia isso. Deuteronômio 17, verso 17 dizia, tampouco para si multiplicará mulheres. Salomão aqui pecou como nunca nenhum homem antes dele na Bíblia. Salomão teve mais de 1000 mulheres. Bom, havia as esposas e as concubinas, ao todo eram cerca de 1000 mulheres. Não multiplicará para si mulheres para que o seu coração não se desvie. Muitas das mulheres com quem Salomão casou eram pagãs. E a Bíblia diz que essas mulheres lhe desviaram a atenção de Deus e fizeram com que Salomão se começasse a prostrar diante de imagens de deuses pagãos. Muito interessante. Nem prata, dizia o resto da ordem de Deus para os reis de Israel, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Deus tinha-lhe prometido riquezas e deu-lhe riquezas, mas Salomão exagerou. E Salomão começou a amontoar tanto ouro. E há um texto na Bíblia, agora reparem bem, é o único texto que eu conheça que explica, a própria Bíblia explica-se ela própria. Sim, a própria Bíblia explica-se a ela mesma. Bom, foi um pleonasmo, peço desculpa. Mas bom, de qualquer maneira, a própria Bíblia explica-se, explica as suas profecias. E reparem o que diz em 1 Reis 10, 14. E o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era o quê? Leiam comigo. Não tenham medo. Não vos acontece nada se lerem este número. Era o quê? Era de 666 talentos de ouro. 1 Reis 10, verso 14. Será que no seio da igreja cristã começou a surgir um poder diferente, um poder que era um rei porque tinha poder civil, temporal, tinha poder estatal, mas um poder que era também religioso. E um poder que começou a amontoar ouro para si. Reparem o que diz, o que Jesus dizia. As palavras de Jesus diziam que os seus discípulos não deveriam ajuntar tesouros na terra. Mateus capítulo 6, verso 19, Jesus diz, não ajunteis tesouros na terra. No entanto, a história mostra, e falei-vos disto ontem, que
Constantino, o primeiro imperador cristão, o primeiro imperador romano convertido ao cristianismo, mudou a sua residência de Roma para Bizâncio, que ficou depois conhecida como Constantinopla, e ofereceu a casa da sua segunda mulher, Fausta, a quem ele assassinou, a casa da sua segunda mulher, chamada Domus Faustae, a casa de Fausta, também conhecida como o Palácio de Latrão, e hoje existe um Palácio de Latrão e uma Basílica de São João de Latrão, já lá vamos no final, e ofereceu este palácio ao Bispo de Roma. O Bispo de Roma começou a ganhar poder, prestígio, e começou a ganhar riqueza, muita riqueza. Será que hoje em dia é diferente? Reparem uma notícia que eu li, ou uma coisa que eu li muito interessante, num site de turismo romano, portanto, num site que promove o turismo em Roma. Reparem o que dizia. No ano de 2000, não foi há muito tempo atrás, estamos a ver dados históricos de há tanto tempo atrás, reparem, no ano de 2000, cerca de 32 mil pessoas por dia, entraram nos museus do Vaticano. Cada uma pagou 15 euros de entrada. 15 euros, 32 mil pessoas pagaram 15 euros num dia só. Quantos dias é que teve o ano 2000? Quantos dias é que teve? Mais de 360 pelo menos, não é? 360 vezes 32 mil vezes 15. O que é que vocês acham? Acham que este poder tem pouco dinheiro? Será que a profecia não nos estava a dar um piscar de olhos sobre um poder que se apresentaria de uma forma que Jesus não se apresentou? Um poder que diz que representa Cristo, mas Cristo não tinha, diz o Evangelho, não tinha onde reclinar a cabeça. Cristo viveu em pobreza, Cristo viveu humilde. Não é pecado ter riquezas, mas será que um poder que representa a Cristo poderá estar assim tão rico nesta terra com riquezas materiais? Vamos continuar. A profecia dizia, proferirá palavras contra o Altíssimo. Mostrámos esta profecia ontem, a Daniel 7, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Será que este poder mudou os tempos e a lei? Bom, vamos ver. De acordo com o Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos originais, e nós já estudámos isso na nossa 12ª palestra, os 10 mandamentos originais estão em Êxodo, capítulo 20, e de acordo com esses mandamentos, o segundo mandamento proíbe a adoração das imagens. Será que é assim que os mandamentos estão transcritos no Catecismo Católico? Podemos hoje ir à internet e em qualquer fonte nós podemos comparar os mandamentos originais de Deus, leiam em vossa casa, na Bíblia, em Êxodo, capítulo 20, e os mandamentos de acordo com o Catecismo Católico. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Não usar o santo nome de Deus em vão. Na Bíblia, o terceiro mandamento é não invocarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Deus escreveu esses mandamentos com o seu dedo. Ninguém os pode alterar, mas um poder surgiria que tentaria mudar a lei de Deus. O segundo mandamento foi suprimido. Lembra-te do dia de domingo para o santificar, mas a palavra que está no quarto mandamento é sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quarto mandamento, de acordo com o Catecismo Católico, honrar pai e mãe e os outros legítimos superiores. Não matarás. Na Bíblia é o sexto, aqui é o quinto. Sexto mandamento, de acordo com este catecismo, guardar castidade nas palavras e nas obras. Sétimo, não roubar, nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo. Oitavo, não levantar falsos testemunhos. E agora reparem, porque lhes faltava um, tiveram de dividir o 10º. O 9º é guardar castidade nos pensamentos e nos desejos. A formulação anteriormente até era diferente e via-se mais claramente, mas ainda podemos ver
quando o 10º mandamento diz na Bíblia, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo, nem os bens do teu próximo. Eles dividiram, e então aqui no 10º diz, não cobiçarás as coisas, os bens materiais do próximo. E aqui então seria o não cobiçar, ou não ter pensamentos em relação à esposa do próximo. Era essa a primeira formulação, mas agora foi alterado. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Antes de avançar, eu gostaria de dizer algo. Algo que eu acredito que é importante dizer e que não me canso de repetir. Eu não tenho nada contra um crente que seja membro da Igreja Católica Apostólica Romana. Nem nada contra a pessoa que é o Papa neste momento, ou que foi em qualquer dos tempos. Não estamos a falar acerca de pessoas, mas acerca de um poder, de uma instituição. E também gostaria de dizer outra coisa. A maior parte da minha família, a grande parte da minha família, são membros da Igreja Católica. E eu amo todos os meus tios, todas as minhas tias. Quem sabe algum está a assistir neste momento. Todos os meus primos e primas. Eu amo os meus avós. Eu amo todos os meus familiares que são católicos. Eu amo-os de coração e desejo que eles ouçam estas palavras não para os ofender, mas porque os amo. Porque quero que eles conheçam a Bíblia. Que eles saibam que há um engano que está a ser preparado terrível. E Deus deu-nos na Bíblia as palavras que nos podem libertar desse engano. Deus tem crentes sinceros em todas as denominações. A Igreja Católica tem coisas muito boas. Tem uma obra de caridade maior do que a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós ficamos em segundo lugar porque a Igreja Católica tem uma obra de caridade imensa no mundo inteiro. Eu já conheci padres católicos, missionários, que fazem uma obra extraordinária, que arriscam a sua vida para levar medicamentos a pessoas que não os têm em países de terceiro mundo. Não estamos a falar acerca das pessoas. As pessoas são muitas vezes melhores do que eu. Mas estamos a falar acerca do engano que a Bíblia expõe. E reparem como as palavras de Jesus no Evangelho são tão claras. Pouco tempo antes de morrer, pouco tempo antes da sua morte, foram das últimas palavras que Jesus deixou aos seus discípulos. Jesus disse-lhes, cuidado com esse grande engano. E Jesus falou-lhes. Em Mateus, no capítulo 15, verso 4, Jesus disse aos fariseus, porque Deus ordenou dizendo, honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Jesus aqui fala do 5º mandamento, da lei de Deus, o mandamento de honrar o pai e a mãe, e fala de uma lei também dada por Moisés, mostrando que Jesus acreditava em tudo o que estava escrito no Antigo Testamento e reconhecia-o como autoridade vinda de Deus. Mateus 15, 4 diz-nos isto. E depois, mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E reparem o que Jesus disse a seguir. Assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Deixem-me fazer-vos uma pergunta. De acordo com estas palavras e de acordo com o que estamos a ver aqui, o que é que era mais importante para Jesus? O mandamento de Deus, os mandamentos de Deus, 5º mandamento, honrar o pai e a mãe, ou a tradição dos homens religiosos do seu tempo? O que é que era mais importante para Jesus? O mandamento de Deus, a palavra de Deus. As tradições podem muitas vezes ser adulteradas pelo homem por raciocínios que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então Jesus colocou a Bíblia, Jesus colocou a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, acima da tradição. Será que no Concílio do Vaticano II, quando foi debatida esta questão, a Igreja Católica, os líderes da Igreja Católica chegaram à mesma conclusão? Não chegaram. E eu vou-vos mostrar isso. A Sagrada Tradição, diz um documento intitulado Dei Verbum, que foi a conclusão dessa grande discussão sobre a tradição e a revelação, as Escrituras, a Bíblia e a tradição da Igreja. A Sagrada Tradição, esta foi a conclusão a que eles chegaram. A Sagrada Tradição, portanto, e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Jesus mostrou.
que já na sua altura havia tradições que eram contrárias à lei de Deus. E agora reparem o que diz. Por isso ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. Isto é o que ensina o Vaticano, mas não é o que ensina Jesus. Jesus colocou a Bíblia acima da tradição. E poucos tempos, agora sim, poucos dias antes da sua morte, Jesus disse aos discípulos: vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Diz Mateus 23, verso 8. Se Jesus tivesse colocado um discípulo como cabeça da sua igreja, os outros discípulos teriam submetido a isso. Eles andavam sempre a guerrear para ver qual era o mais importante. Jesus disse, cuidado, todos vós sois irmãos. E depois disso, reparem, Mateus 23, verso 9, e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Jesus chamava ao seu Pai dos céus, Abba, Pai. É assim que os evangelhos dizem que Jesus lhe chamava. E a palavra Abba era usada no tempo de Jesus e na língua que Jesus usou para se referir ao Pai, como hoje uma criancinha chama ao seu pai papá. Papá. Jesus disse, cuidado, vocês só têm um pai, só têm um papá, um pai no céu. E esse não está na terra. A palavra papa, ou padre, como é usada pelos sacerdotes católicos, é contra uma ordem clara de Jesus no Evangelho. Mas podem perguntar, mas Jesus também disse a Pedro que iria fundar a sua igreja nele, que era a rocha. Será que disse? Vamos ler esse texto juntos. E é preciso ler o que está antes. E é preciso ler o que está depois. Para podermos ser honestos e podermos explicar em toda a Bíblia o que é que Jesus realmente estava a dizer. Reparem, Jesus um dia estava com os seus discípulos em Cesareia de Filipe e perguntou aos discípulos, o que é que vocês acham que eu sou? Quem é que vocês acham que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está escrito em Mateus, capítulo 16, verso 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora reparem o que Jesus respondeu. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, bem-aventurado quer dizer, muito feliz és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pedro, não foi de ti que tu disseste isso mesmo. Deus revelou-te, Deus mostrou-te, Deus ajudou-te e Deus quer revelar-te hoje algo também. Abre os teus olhos, abre os teus ouvidos, toma muita atenção. Jesus depois disse, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diz Mateus 16, verso 18. Eu não tenho medo deste texto, podemos explicá-lo muito, muito claramente. Na língua que Jesus falou, disseram muitos comentadores, e eu estou de acordo com eles, alguns outros não estão de acordo, mas calma, porque vamos até ao fim deste raciocínio. Muitos disseram que no grego antigo, no grego clássico, no grego koiné, a palavra que Jesus usou, Pedro, é Petros. Petros, uma pedra que é movediça, uma pedra que nós encontramos no caminho e que rebola porque não é muito grande. Uma pedra pequena, um seixo, digamos assim. Tu és Pedro, Petros. E sobre esta pedra, no original Petrá, que é uma rocha, uma pedra muito maior, edificarei a minha igreja. Pedro, tu foste inspirado por Deus a dizer que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. É exatamente nessa verdade que eu sou o Filho de Deus, que vim para morrer por ti e por todos os seres humanos. Nessa verdade eu vou fundar a minha igreja, em mim próprio vou fundar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra mim, como elas daqui a pouco tempo vão prevalecer contra ti, Pedro. Reparem o que aconteceu a seguir. Para sermos honestos, precisamos ler este texto e o que vem a seguir. Diz-nos que Jesus, pouco tempo depois, no mesmo lugar,
Pedro começou a dizer-lhe que ele não precisava de ir até à cruz. Como é que como é que Jesus podia ter estabelecido a sua igreja sobre Pedro? Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, Jesus disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus capítulo 16, verso 23, está lá escrito, pouco tempo depois. Porquê? Pedro não resistiu às tentações de Satanás. Pedro negou o seu Senhor na noite em que Jesus foi traído. Pedro negou 3 vezes. Mais tarde, mesmo depois da descida do Espírito Santo, Pedro falhou. Era um homem como tu e como eu. Era um ser humano como tu e como eu. Era um ser humano falível. Jesus estabeleceu a sua igreja sobre ele próprio. E o próprio apóstolo Pedro reconheceu isso na sua epístola, em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4. Pedro estava a escrever acerca de Jesus e disse, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Será que Pedro achava que ele era a pedra? Será que Pedro achava que ele é que era a rocha, a pedra sobre a qual Jesus fundou a sua igreja? De maneira nenhuma. E que tal o apóstolo Paulo? Será que ele achava que Pedro era a rocha? De maneira nenhuma. 1 Coríntios 3, verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Quem é o fundamento da igreja cristã? Jesus Cristo. E Paulo repete em Efésios capítulo 2, verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Meu amigo, Jesus Cristo morreu por ti. Ninguém morreu por ti numa cruz a não ser Jesus Cristo. Ninguém morreu pelos teus pecados a não ser Jesus. Ninguém merece a tua adoração a não ser Jesus. Jesus está a atrair-te esta noite. Jesus está a falar contigo. A Bíblia diz que não há nenhum outro nome dado debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Só Jesus é que te salva. Só Jesus é que te salva. Só Jesus é que te salva. Quando a minha bisavó faleceu, pouquíssimos dias antes dela falecer, ela costumava rezar o terço todas as manhãs, todas as noites com a rádio, ouvia o terço e tinha um terço nas mãos e rezava o terço. Jesus disse, não useis de vãs repetições. Quando falamos com Deus devemos falar de coração aberto. De qualquer maneira, o meu pai visitou-a. Para o meu pai, a sua avó, minha bisavó, chamada Augusta, que era uma mulher do Norte, embora nós depois, eu tenha nascido no centro do país e a minha avó e a minha bisavó viveram lá a vida quase toda, mas ela era uma mulher do Norte, veio daqui do Norte. E a minha bisavó estava a rezar o terço e o meu pai entrou no seu quarto, pouquíssimos dias antes dela morrer, 1 ou 2 dias antes dela morrer, e disse, avó, só Jesus é que salva. Só Jesus é que salva. A Bíblia diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Disse o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Então meu pai, baseado nisso, disse à minha bisavó, avó, disse o meu pai, avó, só Jesus é que a salva. E naquele momento ela largou o terço. E mais tarde, depois da sua morte, o meu pai perguntou à minha avó, à filha da minha bisavó, disse, mãe, eu preciso saber, a avó voltou a rezar o terço depois de eu ter estado aqui? E a minha avó não queria dizer. Mas o meu pai insistiu, o que é que tu queres saber isso? Isso não é nada importante. Não, avó, para mim é importante. Não, mãe, para mim é importante, disse o meu pai. Mãe, para mim é importante saberes. A minha avó voltou a rezar o terço depois de eu ter estado aqui. E ela disse não. Ela largou e, para ser sincera, nunca mais voltou a rezar. E o meu pai ficou com uma alegria profunda no coração. Sabem porquê? Porque a Bíblia diz que aqueles que colocam a sua fé em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, um dia vão encontrar-se no céu. Um dia, aqueles que colocarem a sua fé em Jesus e só em Jesus, poderão estar com Cristo Jesus no céu e uns com os outros, porque só Ele é que nos pode salvar, só Ele é que está a interceder por nós, diz a Bíblia, mais ninguém. E este poder, em Apocalipse 13,
foi claramente identificado. João viu, eu vou mostrar alguns textos proféticos, não se assustem, talvez não compreenderão tudo, eu próprio estou a estudar, quanto mais estudamos a Bíblia, mais humildes ficamos e percebemos que há tanto para aprender. Talvez não compreendas tudo esta noite, mas vais compreender algo. Algo, porque é clara a palavra de Deus. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfémia. Blasfémia na Bíblia é usada, sobretudo, para o momento em que alguém se diz ser Deus. Os judeus acusaram Jesus de blasfémia porque Jesus disse: eu sou o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, eterno com o Pai. E eles acusaram Jesus de estar a dizer uma blasfémia. Jesus não estava, porque Jesus realmente é Deus. Mas há um poder nesta terra que se diz estar a representar Deus e que diz que sobre esta terra tem o lugar de Deus. E isso é uma blasfémia. E a besta que viera semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão, semelhante aos animais em Daniel 7, que nós vimos que iriam dar ao Império Romano e depois ao poder papal. E o dragão, que nós sabemos que no Apocalipse é Satanás, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi, verso 3, Apocalipse 13, verso 3, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Toda a terra se maravilhou após a besta. Podem perguntar, mas se a igreja, se este poder, não é a igreja, aqueles que são a verdadeira igreja de Deus, são os filhos amados de Deus, em todas as denominações. Mas se este poder enganador, se toda a terra se maravilha após a besta, porquê é que este poder leva atrás de si tanta gente? Jesus disse no Evangelho de Lucas: não temas, ó pequeno rebanho, a vosso Pai agradou dar-vos o reino. O povo de Deus fiel nesta terra é sempre uma minoria, será sempre uma minoria. A maior parte prefere uma religião fácil, em que podemos dizer algumas coisas, fazer algumas obras e então ter assegurada a salvação, ou mais ou menos. A Bíblia dá-nos a certeza da vida eterna por Jesus Cristo e só por Ele. A certeza da vida eterna, pela graça de Jesus, não por obras, não por sacramentos, não por nada disso. Toda a terra se maravilhou após a besta. Reparem, no Tratado de Latrão, muito interessante este nome, eu falei-vos do Palácio de Latrão e da Basílica de São João de Latrão. E o Tratado de Latrão aconteceu em 1929, foi concedida ao papado a soberania sobre a cidade do Vaticano e recebeu a garantia do livre exercício do catolicismo como a única religião do Estado em toda a Itália. A única religião do Estado. Muito interessante. O papado tem um poder civil e religioso ainda hoje. Aquela ferida mortal foi curada. A profecia dizia que seria ferido de morte. E em 1798, como vimos ontem, depois dos 1260 anos de hegemonia papal, o Papa foi feito prisioneiro, foi levado em cativeiro, porque Napoleão enviou o general francês Berthier, que prendeu o Papa. E o Papa morreu em cativeiro, uma ferida mortal. Mas aqui está, este poder, o poder do papado, seria restaurado. E isso aconteceu. E continuamos a profecia agora em Apocalipse capítulo 17, com imagens muito visuais, muito fortes, muito claras. Meus amigos, não quero ofender ninguém, estou a ler a Bíblia apenas. Estou a ler a Bíblia. Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre as muitas águas. O apóstolo Paulo, falando à igreja, disse: tenho-vos preparado como uma virgem pura para um marido, a saber, Cristo. Na Bíblia, Cristo é o marido, Cristo é o esposo, Cristo é o noivo e a igreja é a esposa. A igreja, os escolhidos de Deus, os filhos e filhas sinceros de Deus, puros e santos por causa da santidade de Jesus, que lhes é oferecida de graça. Esses são a noiva de Cristo, esses são a mulher. No Antigo Testamento, Deus disse: o teu Criador é o teu marido, a falar ao povo de Israel. Portanto, sempre o povo de Deus é a amada e Deus é aquele que a ama. Agora reparem,
Há uma igreja verdadeira em Apocalipse, simbolizada por uma mulher vestida de branco, capítulo 12, e há uma igreja falsa, que é uma prostituta. No Antigo Testamento, quando o povo de Israel adorava falsos deuses, Deus dizia que ele estava a prostituir. Leiam o livro de Isaías, de Jeremias e tantos outros, fala sobre isso. E aqui está, uma igreja que apostatou, uma igreja que se afastou, assentada sobre as muitas águas. Para aqueles que estiveram aqui até à noite. Ontem à noite falámos sobre um símbolo, o símbolo das muitas águas. O que é que significa? Povos, multidões e nações. Então este poder que surgiria de um lugar densamente povoado, de muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embedaram com o vinho da sua prostituição, uma doutrina falsa. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher na profecia, é uma igreja, uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfémia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. 10 chifres, muito interessante. O Império Romano dividiu-se em 10 e depois houve aqueles 3 que foram arrancados. Lembras-te da profecia que estudámos ontem à noite? E nesse poder desse Império Romano surgiria uma igreja em Roma. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, diz Apocalipse 17, verso 4. Púrpura e escarlata. Já viram estas cores antes? Pedras preciosas, ouro, riquezas. A Bíblia é muito clara. E tinha na sua mão um cálice de ouro, ou um cálice dourado, dizem algumas versões, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Uma doutrina falsa. Quando um sacerdote católico oficia na missa, ele tem uma taça na mão. Tem ou não tem? E é dourada normalmente, é ou não é? Pois é. E diz a teologia católica que naquele momento aquele vinho se torna no real sangue de Jesus e as pessoas bebem o sangue de Jesus. Não é isso que a Bíblia ensina. Vamos falar sobre isso numa próxima palestra. Eu espero que estejam aqui, que isto não vos tenha escandalizado, mas que possam continuar a vir para ouvir o que a Bíblia diz. E agora reparem, na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilónia, a mãe das prostituições e abominações da terra, diz Apocalipse 17, verso 5. E depois, verso 9, aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Alguém alguma vez ouviu falar da cidade das 7 colinas? Roma. A Bíblia é tão clara, eu não preciso dizer mais nada, a Bíblia é clara. Mas a história, e se vocês visitarem a cidade de Roma, comprova o que a Bíblia diz, porque existe uma basílica, a Basílica de São João de Latrão, que vocês podem visitar se forem a Roma, e reparem o que lá está. Como Catedral da Diocese de Roma contém o trono papal, Cátedra Romana, o que a coloca acima de todas as igrejas do mundo, inclusive é da Basílica de São Pedro. E agora reparem, tem o título honorífico de Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater e Caput, em latim. Em português significa mãe e cabeça de todas as igrejas de Roma e do mundo. Talvez alguém que esteja a ouvir isto esta noite seja a primeira vez que o está a ouvir e talvez esteja a fazer um pouco de confusão, talvez esteja a magoar o seu coração. Eu amo a minha igreja. Quem sabe há alguém que também ama a sua igreja e que está a sofrer neste momento. Muitos filhos e filhas fiéis de Deus no passado que amavam a Igreja Católica, estudaram as profecias, perguntaram aos seus líderes, mas muitos deles foram sinceros, fiéis e honestos, e eu espero que tu sejas assim. Procura aquilo que Deus te está a dizer, não aquilo que eu te estou a dizer. Lê a Bíblia, procura o que Deus te está a dizer. E Deus não te vai deixar à deriva, Deus não te vai deixar na confusão. Em Apocalipse 13, e muito rapidamente, quero abordar ainda este tema, muito rapidamente, Apocalipse 13 fala ainda sobre um outro poder que surgiria. Vi subir agora da terra, não de um lugar muito densamente povoado, mas de um lugar pouco povoado,
pouco conhecido, o outro poder subiria da Europa, um lugar densamente povoado. Agora, depois, quando estudamos Apocalipse 13, nós vemos que este poder surgiu depois do papado ter sido levado em cativeiro, ou depois do cativeiro do Papa, e que deveria surgir depois de 1798, um poder, uma nação que ganharia prestígio mundial. Já sabem onde é que eu quero chegar, não é? Viu-se subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. Seria um poder que aparentemente seria cristão, mas falava como o dragão, com uma autoridade que os outros povos têm de submeter se não levam bombas em cima. Bom, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, diz Apocalipse 13, verso 12. E engana. Não precisamos de ser enganados. Deus é sempre explícito. Este poder engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia, Apocalipse 13, verso 14, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Na Bíblia, este poder chamado a besta tornou-se a besta quando um poder religioso alcançou também poder civil. E naquele poder conjugou-se algo que Deus não aprova, poder religioso e poder estatal. Assim, aqueles que mandavam na religião tiveram também o poder de perseguir, através das forças do Estado, aqueles que não estavam de acordo consigo. E a Bíblia prediz que há um poder que surgiria depois de 1798, ou que ganharia força depois dessa data, e que se, de alguma forma, esse poder iria dar força a essa besta antiga, a esse poder antigo, que tinha tido poder religioso e que ainda tem poder religioso e poder civil. Muitos comentadores acreditam que esta segunda besta, muitos comentadores bíblicos, estudiosos bíblicos, acreditam, e eu também acredito, que esta segunda besta, este segundo poder, são os Estados Unidos da América. Uma nação cristã, fundada sob princípios protestantes, separação da Igreja e do Estado, mas é muito interessante saber que nesta nação protestante e com os princípios do Estado e da Igreja, com uma separação, aparentemente é assim, mas há movimentos. Movimentos, há dezenas de anos que há estes movimentos e começam a existir na Europa também, movimentos que procuram que o Estado dite leis religiosas. Leis religiosas. Agora reparem, nós não estamos a falar de ninguém em especial, nem do Barack Obama. Se vocês forem à internet, vem o Presidente dos Estados Unidos, às vezes com umas gravuras muito esquisitas, põe-lhe o número 666 na cabeça. Eu não estou de acordo com isso. De maneira nenhuma. Não estamos a falar de ninguém em especial, mas de poderes, de instituições. Não deixa de ser notório, no entanto, que quando o Papa anterior ao que está em vigor neste momento, ou o Papa emérito, o Cardeal Ratzinger, quando ele se deslocou a Israel, foi feito um aparato tão grande, tão grande, tão grande. Nunca em Israel é feito algo assim. E eu vi nas notícias recentemente, não sei se viram também, que o Presidente Obama visitou Israel e as pessoas lembraram-se logo da visita do Papa, porque é muito semelhante o poder que acompanha, o poder monetário, o poder de segurança, o poder bélico que acompanha estes dois poderes. Dois homens muito influentes, ou melhor, dois poderes muito influentes, independentemente de qual seja o Presidente dos Estados Unidos, independentemente de qual seja o homem, que poderá ser um excelente homem, que está à cabeça da Igreja de Roma, independentemente disso, são dois poderes que têm renome e prestígio mundial. E eu ouvi um político muito eminente do nosso país dizer que recentemente nas notícias, Mário Soares disse: eu tenho dois heróis. Ouviram? Quem são? Barack Obama e o novo Papa, o Papa Francisco. Muito interessante. De acordo com a profecia da Bíblia,
Isto é muito interessante. Bom, estamos a terminar. Ontem mostrei-vos que Deus tem um sinal. Também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles. E diz o resto de Ezequiel 20:12, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Eu sou o Senhor que morri por eles. Eu sou o Senhor que os livra do pecado, que morreu pelos seus pecados e os ajuda agora a saírem do pecado e a viverem para mim. Apocalipse 13, verso 8, diz-nos que adoraram a besta, adoraram esse poder e esses poderes contrários ao poder de Deus. Adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Houve alguém que morreu por ti há muitos anos atrás. Numa cruz, Jesus morreu por ti. Jesus verteu o seu sangue para te salvar. Podes confessar os teus pecados a Jesus diretamente. Ele perdoa-te. Ele ama-te. Ele ofereceu-se por ti. Há muitos anos atrás eu estudei numa instituição de ensino que tinha um colégio interno. Eu fui aluno interno nesse colégio. Excelente instituição. E eu era muito jovenzinho. E eu confiava muito em toda a gente. Nunca tinha estado fora de casa. Pensava que todos eram como os meus pais. Todos me queriam bem. E eu conhecia um amigo mais velho do que eu, que morava lá também, era aluno interno também, e eu contava-lhe tudo. Os meus pais davam comida, eu mostrava-lhe onde tinha a comida, os meus pais davam-me dinheiro, eu mostrava-lhe onde tinha o dinheiro. E um dia, o dinheiro que eu tinha na minha gaveta, debaixo das minhas meias, desapareceu misteriosamente. E eu tinha 10 anos de idade. 10 anos de idade. A minha mãe não aguentou. Passado 3 meses foi-me lá buscar. Tinha saudades do filho. 10 anos de idade, eu acreditava em toda a gente. E eu pensei, como é que é possível ter desaparecido? Isto foi um mistério. Deve ter sido o diabo. Mas não. Eu não queria acreditar que aquele meu amigo que eu amava tanto, que era o meu herói. E ele disse-me, não, eu não sei nada disso. Mas eu falei com o preceptor na altura. E ele era uma excelente pessoa, o vice-preceptor na altura. Ele era uma excelente pessoa. Sabia dobrar as vontades mais obstinadas. E naquela noite nós deveríamos sair, fazer uma saída especial. Estávamos todos contentes, íamos jantar fora. E então ele colocou-nos todos num corredor e disse assim, nós não saímos daqui sem que o dinheiro roubado ao Daniel apareça. E ficámos ali. Eu vi que o meu amigo ficou estranhamente vermelho. Já toda a gente sabia, só eu é que não queria ver. Mas toda a gente sabia. Ele ficou um bocado vermelho. E o vice-preceptor falava para toda a gente, mas quando passava por ele, falava assim muito intensamente. E ele começou a tremer. Porque ele era maior e mais velho do que eu, mas o vice-preceptor era maior e mais velho do que ele. Que bom, ainda bem. Temos um amigo no céu que é maior e mais velho do que toda a gente. E... obrigado, Edgar. Esse vice-preceptor chama-se Edgar. Se ele está a ver, ele sabe o que é que eu estou a falar. Bom, de qualquer maneira, aquele meu amigo da onça, não é? Não era mesmo amigo. Aquele meu amigo acabou por confessar. No fim da noite já estávamos todos fartos, toda a gente queria ir embora. Ele sabia que se ele não dissesse alguma coisa, iam todos ficar zangados com ele. Toda a gente sabia que era ele. E ele no fim disse, sou eu. E as pessoas começaram a abraçá-lo, abraçaram. Eu sabia que tu ias dizer a verdade. E eu fiquei sem o dinheiro. Nunca ele me deu o dinheiro. Ficou ele o herói. E eu fiquei sem o dinheiro. Meu querido amigo, Satanás não é amigo de ninguém. E para enganar, ele usa tudo. Coisas muito boas e muito bonitas até. Mas é para enganar. E Jesus disse, cuidado, que ninguém vos engane. Amém.
Jesus te chama e tu não vais, para onde vais então? Voltas para o mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar para o frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem para Jesus, vem para Jesus. Agora é o momento, não podes deixar para depois. Vem para Jesus, vem para Jesus. Agora é o momento, não podes deixar para depois. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde o calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem para Jesus, vem para Jesus. Agora é o momento, não podes deixar para depois. Vem para Jesus, vem para Jesus. Agora é o momento, não podes deixar para depois. Quando Jesus te chama e tu não vais, para onde vais então? Amém. Jesus está a chamar-te. Vem para mim e deixa-me dar-te a vida eterna. Há um livro no céu, escrito com o sangue de Jesus. E nesse livro, o livro da vida do Cordeiro, o teu nome e o meu nome podem estar lá escritos, se colocarmos a nossa fé em Cristo Jesus e só nele. Hoje gostarias de dizer: meu Deus, eu quero amar-te e aceito o sacrifício de Jesus por mim. Aceito como o meu único Salvador. Aceito-te a ti como o meu único Deus. É só a ti que eu quero adorar. E eu quero confessar os meus pecados só a Jesus e confiar que só Ele está a interceder por mim e que Ele me salva porque me prometeu. Gostarias de dizer isso hoje a Jesus? Alguém gostaria de dizer isso hoje a Jesus? Alguém gostaria de se colocar de pé e nesse simples gesto dizer: Senhor, toda a minha fé está colocada em Jesus Cristo. Querido Pai que estás no céu, é com alegria, Senhor, com alegria que estou a falar contigo depois de uma mensagem que não é fácil e certamente não foi fácil para algum coração que esteja a assistir lá em casa e mesmo aqui neste auditório ouvir estas palavras. Mas tu amas esse coração, tu amas essa alma e tu queres salvá-la através do sangue de Jesus.
Dá-lhe a certeza de que, colocando a sua fé em ti e em ti só, entregando-se a Jesus e confiando somente nele, pode ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. É o que eu peço esta noite e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela vossa atenção. Teremos na próxima sexta-feira outro tema de muito interesse. Os mortos estão a dormir e Jesus Cristo é poderoso e vai despertá-los. Perdeste alguém pela morte? Podes ver essa alma outra vez. Deus dá-te e a mim essa esperança. Sexta-feira à noite, às 20h30, cá estaremos, se Deus quiser. Que Deus vos abençoe. Uma boa semana a todos.